Vamos ler a nossa palavra aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Primeiro Reis, capítulo 18. A gente vai começar a partir do versículo 20. Capítulo 18, a partir do versículo 20. Todos acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Espírito. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme e despertará. E eles clamavam grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem respostas, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o 2ª vez, e o fizeram 2ª vez. Disse ainda: Fazei-o a 3ª vez, e o fizeram a 3ª vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhes disse: Lançai mão dos profetas de Baal,
que nenhum deles escape. E lançaram mão deles. E Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, santo tu és, ó Pai. Glória a Deus, santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, santo ao Senhor. Glória a Deus. Nós vemos a história de um grande profeta de Deus, o profeta Elias. Santo ao Senhor. Né, irmãos? E essa história do profeta Elias, a intenção de Elias aqui não era mostrar, sabe, que ele era um homem bom. Sabe, eu vou mostrar para vocês que eu sou alguém especial. Sabe, eu vou mostrar para vocês que vocês todos são profeta falso, mas eu sou profeta verdadeiro. Eu vou mostrar para vocês, sabe, que eu falo com Deus e Deus responde para mim. Sabe, a intenção dele não era exaltar a si mesmo. Glória a Deus, Senhor. A intenção dele era exaltar a Deus. Glória a Deus. Irmãos, a intenção dele era fazer com que o povo conhecesse o verdadeiro Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e essa é a nossa vida cristã. A nossa vida cristã não consiste em nós exaltarmos a nós mesmos. Não, eu sou alguém que caminha com Deus. Sabe, eu sou alguém que persevera, irmão. Eu tomei atitude, irmão, eu estou fiel. Sabe, eu fiquei firme, irmãos, aí Deus veio, Deus fez a obra. Sabe, a intenção não é exaltarmos a nós. A intenção é nós exaltarmos a Deus. Sabe, Deus me sustentou. Sabe, Deus fez a obra. Deus fez o milagre. Né, irmãos, nós não falamos da palavra de Deus para alguém, sabe, para nós mostrarmos para aquela pessoa, não, porque eu sou inteligente. Quer ver como eu sou inteligente? Eu vou falar para você umas passagens aqui. Não, irmão, a intenção é para que as pessoas possam conhecer a Deus. Se não forem para elas conhecerem o verdadeiro Deus, não há sentido nenhum em se falar da Bíblia para ninguém. Sabe, irmãos, a intenção é de que Deus possa ser conhecido por aquela pessoa. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, é nós passarmos a grandeza de que nós conhecemos Deus e agora nós queremos que aquela pessoa também conheça o verdadeiro Deus, para que o verdadeiro Deus possa ser glorificado como ele deve ser glorificado, para que o verdadeiro Deus venha a ser conhecido, sabe, irmãos, como ele nos revelou através da sua palavra. Glória a Deus, Senhor. Sabe, não é exaltarmos a nós mesmos, nós nos engrandecermos, nós nos acharmos melhores do que ninguém. E foi isso que o profeta Elias fez. O profeta Elias queria que aquele povo de Israel conhecesse o verdadeiro Deus. Glória a Deus, Senhor. E por quê? Como que o povo de Israel não conhecia o verdadeiro Deus? Sabe, irmãos, eles haviam abandonado o verdadeiro Deus e eles já estavam achando que o Deus verdadeiro era Baal. Santo Senhor. Sabe, eles já estavam adequando os costumes daquele povo pagão. Sabe, eles já estavam achando, não, eu acho que Baal é que é Deus, viu? Baal é que deve ser Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, quantos crentes hoje não conhecem o verdadeiro Deus? Glória a Deus. E muitas vezes estão servindo a Baal. Santo Senhor. Quantos crentes hoje não conhecem a verdade da palavra de Deus? Sabe, irmão, e quando você vai falar alguma coisa para eles viram e eles dizem, não, mas eu penso, irmão, eu acho que... A partir do momento que você pensa, que você acha, já não é mais o Deus da Bíblia. Glória a Deus. É o Deus da tua cabeça. Glória a Deus. Sabe, já não é o Deus verdadeiro da palavra de Deus. Porque sempre que nós nos referimos a Deus e sempre que nós falamos de Deus, nós dizemos, não, está escrito, sabe, aqui na palavra de Deus fala, sabe, irmãos, é assim que nós nos referimos a Deus. Glória a Deus, Senhor. Não adianta a gente ir, não, mas eu acho, mas eu penso, você criou um ídolo na tua cabeça. Glória a E Deus. você está servindo esse ídolo. Sabe quão perigoso é nós passarmos a nossa vida toda servindo a um Deus que nós imaginamos? Quão perigoso é nós passarmos a vida toda caminhando, sabe, segundo um pensamento daquilo que a gente acha. Não, mas eu acho que... Não importa aquilo que a gente acha. A verdade da palavra de Deus não é aquilo que a gente acha. Não é aquilo que a gente pensa. Sabe, a verdade da palavra de Deus é o que diz a palavra de Deus. Glória a Deus. Santo tu és. E é por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus. E Elias estava disposto a fazer aquele povo conhecer o verdadeiro Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, vocês precisam conhecer o verdadeiro Deus. Vocês vão conhecer o verdadeiro Deus. Vocês acham agora que Baal é Deus? Santo. Vocês acham, sabe, a pior coisa, irmãos, não é as grandes heresias. Glória a Deus. Sabe, as grandes heresias, sabe, aquelas coisas mais grotescas, sabe, a pior coisa não é isso. Glória
Glória a Deus, Senhor. Sabe, a pior coisa é aquele evangelho diluído, Santo Senhor. muito bem diluído, onde as pessoas não conseguem distinguir a mentira da verdade. Glória a Deus. Sabe, porque se prega a verdade, de repente lança-se no meio daquela verdade uma mentira. Glória a Deus. Lança-se no meio daquela verdade uma heresia. Glória a Deus, Senhor. Sabe, esse é o problema. Sabe, porque as grandes heresias as pessoas percebem. Ah, ele só está querendo dinheiro. Ah, ele só está querendo aparecer. Glória a Deus. Ah, ele só está querendo status, sabe? Mas o meio evangelho é muito perigoso. Glória a Deus. Sabe, irmãos, porque, sabe, um meio evangelho não é evangelho. Glória a Deus, Senhor. Se você pega um copo de água mineral e você coloca uma gotinha de veneno, uma gotinha só, Glória sabe, a Deus. irmãos, não vai fazer bem. Se você continuar tomando aquele copo de água com uma gotinha de veneno a vida toda, sabe, você vai morrer. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, e é isso que o meio evangelho faz. O meio evangelho faz com que aquelas poucas mentiras que estão ali no meio, sabe, venham nos contaminando, até que nós chegamos ao ponto de desvirtuar a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, o diabo muitas vezes ele não tem interesse em acabar com toda a Bíblia. Glória a Deus. Sabe, basta apenas ele corromper alguns pedaços. Glória a Deus. Sabe, irmãos, as pessoas, quando você fala para as pessoas, você tem que seguir os ensinamentos de Jesus, sabe, as pessoas não acham ruim. As pessoas falam, os ensinamentos de Jesus são muito bons mesmo, amar o próximo como a nós mesmos, é muito bom. Mas quando você fala para elas, Jesus Cristo é o Salvador, e se Ele não é o seu Salvador, você vai para o inferno, aí as pessoas já não gostam mais. Santo Senhor. Não, os ensinamentos de Jesus que são muito bons, mas quando entra nessa parte aí de que tem que negar a si mesmo, caminhar com Jesus, que Ele é o nosso Salvador, aí eu já acho que é demais. Santo Senhor, aleluia. Sabe, irmãozinho, e não adianta nós pegarmos uma parte do Evangelho, falarmos para ela e não falarmos a parte principal. Glória a Sabe, Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Glória a Sabe, Deus. e Elias desafiou os 450 profetas de Baal. Sabe, irmãos, ele virou para aqueles 450 profetas e falou, eu vou mostrar para vocês que vocês estão servindo ao Deus falso. Eu vou mostrar para vocês que vocês estão servindo ao Deus falso. Eu vou mostrar para vocês que vocês estão na mentira, que vocês estão no engano. Glória a Deus, Senhor. Ele sozinho, irmão. Ele sozinho. Glória a Deus. Sabe, hoje em dia nós usamos o discurso politicamente correto. Santo Senhor. Hoje em dia, o mundo fala para nós assim, não, tem que respeitar todas as religiões, é tudo igual, tem que respeitar. Santo Não pode, tem que respeitar a pluralidade de ideias, Santo tem que respeitar as culturas dos deuses, tem que respeitar. Não pode dizer que só salvação através de Jesus Cristo, não pode dizer isso. Glória a Deus. Tem que respeitar as outras religiões, porque vocês se tornam muito exclusivistas quando vocês dizem isso. Glória a Deus. Muito exclusivista, não pode dizer. Então nós começamos a adotar esse comportamento dentro da igreja. Santo Senhor. Sabe, não pode dizer que quem está pregando meia verdade está pregando o evangelho falso. Não pode. Santo Senhor. Sabe o que a gente faz? A gente come aquilo que é de Deus, aquilo que não é, a gente joga fora. Glória a Sabe, Deus. vamos tentar 90% do que o irmão prega, joga fora mesmo. Vamos comendo aí os 10%. Sabe, irmão, não há como você não ser influenciado pela mentira. Cedo ou tarde você vai ser influenciado pela mentira. Glória a Deus. Do mesmo jeito, quando é pregada a verdade para você 100%, você é influenciado pela verdade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, não há como nós não nos contaminarmos. Santo Senhor. Sabe, irmãos, então quando o cristão se converte, quando Deus move o coração, quando Deus transforma aquela pessoa numa nova criatura, espírito em verdade, sabe, irmãos, aquela pessoa, sabe, ela se torna uma pessoa intolerante. Santo Senhor. Sabe, os cristãos são pessoas intolerantes. Glória a Deus. Não é o mundo que é intolerante com eles, são os cristãos que são intolerantes com o mundo. Glória a Deus, Senhor. Né? Quando perseguiam os cristãos, quando matavam os cristãos, falavam para eles, vocês podem servir o Deus de vocês, ninguém tá impedindo vocês de servir o Deus de vocês, podem servir, mas custa vocês servirem, oferecer adoração a César também, custa,
oferecer uma adoração aos nossos deuses também? A gente não está impedindo vocês. Mas sabe, a gente não quer matar vocês, mas vocês são intolerantes, vocês falam que é só Jesus que salva. Vocês falam que a salvação é só também através de vocês são muito intolerantes. Não pode ser desse jeito. E a lei está aí, ó. Se vocês continuarem intolerantes desse jeito, vocês vão morrer. Por que vocês não adotam uma posição mais flexível? Por que vocês não oferecem sacrifício para César? Custa? É só um sacrifício, uma coisa de segundo. Você vai lá, oferece sacrifício e pronto. Não precisa morrer. Sabe, mas vocês são intolerantes. Sabe, então o mundo chama os salvos de intolerantes. Glória a Deus, Senhor. Será que nós somos intolerantes hoje, irmãos? Glória a Deus. Será que nós olhamos a mentira e nós falamos, ó, isso aí é heresia. Isso aí é mentira, sabe? Isso aí é evangelho diluído. Glória a Deus. Você ficar comendo isso aí, você vai morrer. Glória a Deus. Será que nós somos intolerantes hoje? Glória a Ou Deus. será que nós adotamos o discurso politicamente correto? Não, vamos respeitar. Vamos respeitar. Glória a Deus. Vamos respeitar. Não pode falar que está na mentira. Não pode. Vamos respeitar a opção sexual das pessoas. Vamos respeitar as religiões das pessoas. Vamos respeitar a condição delas. Esse é o discurso da igreja hoje. Porque esse é o discurso do mundo. Santo O Senhor. mundo influencia mais a igreja do que a igreja influencia o mundo. Glória a Deus. É assim que funciona hoje. Então não há mais intolerância em nós. Sabe, quando se encontra alguém intolerante, ó, eu não vou negociar a verdade. Não vou. A verdade é essa daqui, pronto, acabou. Você gostou, gostou. Não gostou, paciência. Glória a Deus, Senhor. Quando se encontra alguém intolerante, não dá não. É muita intolerância. Tem que ser mais flexível. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não existe flexibilidade com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Não existe flexibilidade com a palavra de Deus. Glória a Deus. Não dá, nós temos que ter essa postura intolerante. E Elias virou para esses 450 profetas de Baal e falou para eles, ó, o Deus de vocês é falso. Glória a Deus. O Deus de vocês, sabe, vocês estão caminhando na mentira. Vocês estão caminhando no engano. Sabe, e era apenas um homem contra 450. Glória a Deus. Sabe, hoje em dia as pessoas gostam tanto de quantidade, né? Glória a Deus. Não, é lógico que lá tem Deus, irmão. Lógico que lá tem Deus. Tá cheio lá, a igreja tá cheia, a igreja tá lotada, irmão. Se tá lotada é porque Deus tá lá. Como é que tem aquele monte de gente lá e Deus não tá lá? Então você ia servir Baal aqui também, né? Porque tinha 450 Baal aqui e só tinha um aqui. Só tinha um profeta do Deus verdadeiro aqui. Sabe, irmãos, não que a igreja quando é pequena é de Deus. Não quer dizer isso também. Né, irmãos? Mas a gente não pode ser influenciado por multidões. Glória a Deus, Senhor. A gente não pode ser influenciado por quantidade. A gente não pode olhar aquele monte de pessoas e dizer, lógico que Deus está aqui, olha só quantas pessoas. Não, irmãos. É preciso conhecer a Deus verdadeiramente através da sua palavra. E isso vai dizer se Deus está lá ou se Deus não está lá. Glória a Deus, Senhor. Não podemos nos deixar impressionar com números. Glória a Não Deus. podemos. Glória a Deus. Né, irmãos? E eles clamaram a Baal. Eles clamaram a Baal e eles colocaram lá o sacrifício. Por que não foi respondido, irmãos? Você acha que eles estão clamando à toa aqui? Santo Senhor. Você acha que esses demônios que atuavam aqui na vida desses profetas falsos, você acha que não era muito fácil para eles botar fogo naquele holocausto lá? Santo Senhor. Sabe, irmãos, era muito fácil para eles botar fogo ali. Eles só não botaram fogo ali porque Deus não deixou. Glória a Deus, Senhor. Simplesmente por causa disso. Sabe, o grande problema da igreja hoje não é quando as pessoas vêm e as pessoas dizem, não vou congregar mais naquela igreja lá não, irmão. Não vou mais não, porque é falso profeta, irmão. É para os profetas, ele falou que eu ia ganhar o carro, ele falou que eu ia ganhar a casa, ele falou que a cura ia acontecer, não aconteceu. É falso mestre. Sabe, irmãos, o problema não é esse. Glória Sabe, irmãos, o problema é quando ele fala que você vai ganhar e você ganha. Glória a E Deus. ele não prega a palavra de Deus. Glória a E Deus. você fica lá a vida toda achando que está caminhando com Deus. Esse é o problema. Santo. Sabe, irmãos, o irmão fala, você vai receber vitória, e a vitória vem. Glória O irmão fala, você vai receber o carro, e o carro vem. Santo Senhor. Eu vou te curar, e a cura acontece. Mas ele não prega a palavra de Deus. Esse é o problema, irmão. Glória a O Deus. problema não é quando ele prega as coisas e as coisas não acontecem, não. O problema é quando ele prega e acontece. Santo Senhor. Porque nós gostamos nós gostamos de basear nossa vida em experiências. Glória a Deus, Senhor. Não, irmão, mas eu tive uma experiência, irmão. Eu tive uma experiência que o irmão pregou lá, que a vitória ia vir, a vitória veio, irmão, a vitória. Então,
Sabe, nós gostamos de ter experiências, nós começamos a basear nossa vida em experiências. E nós achamos que as nossas experiências validam a nossa vida cristã. Glória a Deus. Sabe, experiências, as tuas experiências não validam a tua vida cristã. Glória a Deus. Porque se as nossas experiências validam a nossa vida cristã, sabe, as experiências do budismo, e validam o budismo também. Tá cheio de experiência lá no budismo lá também. Sabe, as experiências dos espíritas validam o espiritismo também. Sabe, se as nossas experiências validam a nossa vida cristã, sabe, irmãos, em todas as religiões existem experiências. Santo tu és, ó Pai. Sabe, mas aquilo que valida a nossa vida cristã, sabe, não são as nossas experiências. Sabe, irmãos, mas é a verdade da palavra de Deus. E cedo ou tarde as nossas experiências começam a conflitar com a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Nós falamos para as pessoas, está escrito aqui na palavra de Deus que é assim, irmão. Não, irmão, mas aconteceu na minha vida. Você vê, a experiência é mais importante que a palavra agora. Glória a Deus. Não, mas comigo aconteceu, o que importa é o que aconteceu com você. Nós estamos falando da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, então, muitas vezes as pessoas vão dizer, não, mas as minhas experiências são importantes. E eu vou encaixar minhas experiências aqui, eu vou encaixar. Nem que eu tenha que jogar alguns versículos fora. Nem que eu tenha que jogar alguns capítulos fora, eu vou encaixar as minhas experiências aqui, porque as minhas experiências são importantes. Sabe, irmãos, as grandes seitas foram fundadas desse jeito. Glória a Deus, Senhor. As grandes heresias aconteceram desse jeito. Por que você fundou essa igreja aí, onde Jesus Cristo não é Deus? Irmão, porque eu estava lá no meu quarto lá, de repente apareceu um anjo e falou, e aí eu montei. Da experiência. É da experiência que surgem as seitas. Glória a Deus. É da experiência que surgem as grandes heresias. Não, Deus me revelou e eu vi um anjo, aconteceu. E quando eles veem que não está de acordo com a palavra de Deus, eles jogam a palavra de Deus fora. Santo Senhor. Sabe, é por isso que experiências, sabe, irmãos, experiências não servem para nada. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não baseamos as nossas vidas em experiências. Vivemos muitas experiências, mas não baseamos nossa vida nas nossas experiências. Baseamos a nossa vida na verdade da palavra de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é aquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, e quando as nossas experiências não encaixam na palavra de Deus, nós jogamos as nossas experiências fora. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Porque quando nós começamos a basear nossa vida apenas em experiências, nós começamos a buscar apenas experiências. Glória. Sabe, irmãos, não, mas aconteceu comigo uma vez que eu estava com dificuldade e o irmão falou que a dificuldade ia ser resolvida. De repente ele só busca experiências desse tipo. Glória a Deus, Senhor. Só busca experiência quando ele deveria buscar a Deus. Glória a Deus. Quando ele deveria buscar caminhar com Deus. Né, irmãos? Quando ele deveria buscar a verdade de Deus. Santo tu és. Né? Existem pessoas que só congregam quando precisa de uma resposta para alguma coisa. Glória a Deus. Existem pessoas que só congregam quando ele está com uma dificuldade, sabe? E ele precisa receber uma cura, ele precisa receber um direcionamento. Glória a Deus. Existem pessoas que só congregam por causa disso. Glória a Deus. Sabe, quando ele está bem, ele vai se satisfazer lá no campo, lá na praia. Quando ele está bem, ele vai se satisfazer nas coisas aí que ele gosta de fazer. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Aí teve um pregador que pregou assim. Você, quando você está bem, saudável, não está passando dificuldade nenhuma, você vai para a praia, vai para o campo, vai passear, né? Você não está com problema, né? Quando você tiver com o filho doente, quando você tiver com uma enfermidade, tiver tudo ruim, vai se satisfazer na praia também. Vai para a praia, vai para o campo. Glória a Deus. Não é lá que você se satisfaz quando tá tudo bem? Quando tiver tudo ruim, vai para lá também. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Experiências. Né? Por quê? Porque na experiência dele, ele aprendeu que é para buscar a Deus quando está com dificuldade. Imagina alguém orando porque está com dificuldade. Não, preciso orar mais, irmão. Preciso orar mais porque eu estou passando por uma dificuldade. Sabe, irmãos, mas isso não é santificação. Glória a Deus, Senhor. Orar porque está passando por uma dificuldade não é santificação. Santificação é quando a gente ora porque entende que tem que falar com Deus. Glória a Deus, Senhor. Orar porque está passando dificuldade é fácil, mas isso não é santificação. E as pessoas chamam isso de santificação. Glória a Deus. Sabe, então ore mais, mas porque você tem que falar com Deus, porque você tem que buscar a Deus, porque você tem que caminhar com Deus. Glória a Deus, Senhor. Sabe, os profetas de Baal, eles estavam clamando em alta voz. Eles não tinham vergonha, não, de clamar Baal bem alto, não. Glória a Deus. Não tinham vergonha, não. Sabe, hoje em dia, sabe, os crentes hoje em dia têm vergonha de caminhar com Deus. Santo Senhor. Sabe, irmãos, nós vemos mais ousadia. Nós vemos mais ousadia nos filhos das trevas
do que nos filhos da luz. Glória a Deus, Senhor. Né? Hoje em dia nós vemos lá, o macumbeiro vai, ele compra galinha, ele prepara lá farinha, ele faz um monte de coisa para servir o diabo. Santo. E muitas vezes você vira para os crentes que se dizem crentes: eu estou com uma preguiça, não estou com vontade de congregar, tudo é difícil, tudo é de qualquer jeito, é tudo de qualquer maneira. Para caminhar com Deus não precisa de muita coisa não, mas qualquer porcaria tá bom, Deus entende. Né, irmãos? E nós vemos que tem que haver zelo em nós. Elias não foi lá e ofereceu o sacrifício de qualquer jeito, não. Glória a Deus, Senhor. Não, vou mostrar para você que Deus é verdadeiro. É tão verdadeiro que de qualquer jeito Deus faz. Olha, qualquer jeito, bota aí, qualquer jeito aí, não precisa ter. Não foi de qualquer jeito não, irmão. Glória a Deus, Senhor. Elias foi lá, preparou, restaurou o altar que estava quebrado, né? Pegou lá as 12 pedras, fez tudo do jeito que... E ele ainda fala: eu fiz tudo, Senhor, do jeito que você mandou. Glória a Deus. Não é do jeito que eu quis. Glória Do jeito que ele achava, do jeito que ele pensava. Não, ele sabia como que Deus queria, que tinha que fazer. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Esses profetas de Baal aqui, eles começaram até a se retalhar. Né, irmãos? Começaram a se cortar. Sabe, hoje em dia, Deus não quer sacrifício nosso. Glória a Deus. Deus não quer sacrifício. Sabe, muitas vezes estão até chamando o púlpito de altar. Santo. Sabe, irmão, isso aqui não é um altar. Glória Isso a aqui é Deus. um púlpito. Glória a Deus. Sabe, púlpito remete a ensino. Altar é onde se sacrifica. Glória. Hoje em dia a gente não sacrifica mais nada. Glória. O último sacrifício foi Jesus Cristo na cruz. Sabe, irmãos? Ensino. Isso aqui é um púlpito. Glória a Deus. Né, irmãos? E eles se retalhavam, eles cortavam, porque eles tinham certeza que o Deus falso deles ia ouvir. Santo Senhor. Eles tinham certeza que o Deus falso dele ia ouvir. Sabe, hoje em dia Deus não quer sacrifício, mas muitos crentes acham que vir para a igreja é um sacrifício. Glória a Deus, Senhor. Muitos crentes hoje acham que estão sacrificando ainda. Glória a Deus. Não, irmão, eu não estou querendo ir na igreja não, mas tem que ir, né, irmão? Tem que ir. Glória Tem que a ir. Deus. Se não for, não vai para o céu. Glória Sabe, a Deus. mas a salvação não é por obra, a salvação é por graça. Glória a Deus. Sabe, mas a gente congrega porque a gente entende que Deus precisa ser glorificado, Deus precisa Glória ser a Deus. louvado. Né, irmãos? É para isso que a gente congrega. Tem crente que acha que está sacrificando. Glória. Congregar é um sacrifício. Sabe, e se você mandar ele ficar acordado no culto, prestar atenção, então aí é pedir demais. Santo Senhor, aleluia. Além de vir para a igreja, ainda tem que ficar acordado, prestar atenção, ela está pedindo muito. Senhor, aleluia, Senhor. Sabe, irmãos, é um sacrifício. Sabe, nós temos que entender que caminhar com Deus não é sacrifício. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, que Deus não está olhando para o nosso esforço e está dizendo: olha lá que servo esforçado. Sabe, que servo esforçado. Não, irmãos. Se nós estamos nos esforçando, é porque Deus está operando em nós, tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, então é motivo para nós agradecermos a Ele e dizermos: obrigado, Senhor, porque Tu está me sustentando nesse momento difícil. E se não fosse Tu estar me sustentando, Senhor, eu já tinha caído. Né? Mas como que estão os crentes hoje, irmãos? Como que estão os crentes hoje? Os crentes hoje estão: não, Senhor, eu sou fiel, Senhor, eu estou congregando, Senhor, eu nunca faltei, Senhor, agora apareceu a prova aí, pode fazer, Senhor. Eu sou fiel, Senhor, pode fazer, eu não estou me esforçando, o que eu fiz de errado como ele fez? Né, irmãos, ele acha que é ele que está fazendo. Ele acha que é ele que está se esforçando, quando é Deus que faz, Glória a é Deus. Deus que opera, e é Deus que precisa ser glorificado nesse nosso esforço. Sabe, e a gente vê, irmãos, que Elias começa a zombar deles. Glória a Deus, Senhor. Sabe, Elias não fica apenas lá olhando. Elias fala: não, clama mais alto, vamos, clama mais alto. Acho que ele deve estar dormindo. Glória a Deus. Clama mais alto, aí quem sabe ele não acorda. Clama mais alto, vamos, clama mais alto. Sabe, irmãos, ousadia, intrepidez. Glória a Deus, Senhor. Hoje em dia falta ousadia, falta intrepidez em nós. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas vêm com mentira para cima de nós. Muitas vezes as pessoas vêm com engano para cima de nós. Sabe, e nós não falamos nada porque a gente tem medo de magoar. Glória a Deus. Não, vai magoar, irmão, vai magoar. Ele falou um monte de mentira, um monte de coisa errada. Ele, o que eu vou fazer? Vai magoar. Glória a Sabe, Deus. nós estamos preocupados em magoar. Nós estamos preocupados em magoar. Sabe, é como um médico não falando para o paciente. O médico não falando para o paciente: eu não vou falar que ele está com câncer, porque senão vai magoar. Santo Sabe? Senhor. Ele está com câncer, vai morrer daqui a 6 meses e tem um tratamento que pode curar, mas eu não vou falar, porque você vai ficar triste, vai ficar chateado. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é assim que nós estamos hoje. Glória a Deus. Estamos vendo as pessoas morrendo, estamos vendo as pessoas caminhando para o inferno, estamos vendo as pessoas perecendo e estamos dizendo para elas: Jesus te ama, viu?
Jesus te ama e o importante é a gente estar aqui. E vamos respeitar as diferenças. Vamos respeitar as diferenças. O importante é a gente estar junto aqui. Vamos que vamos. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Estamos anestesiando elas para que elas possam ir para o inferno sem perceber. Glória a Deus. Sabe, irmãos? Vão para o inferno sem perceber. Sabe, Elias zombava deles. Sabe, irmãos? Elias zombava deles. Havia ousadia, havia intrepidez. Sabe, irmãos? E Elias estava zombando deles porque Elias sabia que o que eles estavam fazendo não tinha um cabimento nenhum. Glória a Deus, Senhor. Hoje em dia, acontece uma coisa errada dentro da igreja, acontece coisas que precisam ser corrigidas, mas muitas vezes, para não ofender e não magoar, o irmão prega outras coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo dentro da igreja. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? Ao invés de tratar o problema que está acontecendo dentro da igreja, aí eu não posso falar porque senão vai magoar, mas eu também não quero pregar, também não quero pregar um problema que senão eles vão ser mal vistos. Então eu vou pregar outra coisa sem ser heresia. Vou pegar outra coisa sem ser heresia que ninguém vai perceber. Sabe, irmãos, você não resolve. Elias tratou do problema. Elias estava mostrando, vocês, povo de Israel, estão caminhando agora com Baal. Ó Baal aí. Vamos, grita mais alto aí para ver se Baal acorda. Chama Baal aí, sabe? Ousadia, intrepidez. Tem que haver ousadia em nós. Tem que haver trepidez em nós. Glória a Deus, Senhor. E o que aconteceu no fim da história? No fim da história, Elias pegou e matou os 450 profetas de Baal. Santo Senhor. Ele não ficou pensando assim, tadinho, né? Tadinho. Todo o povo está enganado, coitado. É simples, é humilde. Não sabe o que está fazendo. Hoje em dia, as pessoas gostam muito de usar isso para dizer que o porquê que as pessoas estão na mentira, o porquê que as pessoas estão pregando heresia. Por que está pregando heresia? Porque é simples, irmão. É simples, é humilde, é um coitadinho. Mas será que esse simples, humilde, coitadinho, será que se você for lá e mostrar a verdade para ele reconhece? Glória a Deus, Senhor. Será? Será que esse simples, coitadinho, que não entende, está pregando tudo errado, será que você for lá e falar, irmão, é assim, tá tudo errado isso aí que você pregou, irmão, mas vamos explicar, vamos aqui na palavra aqui. Será que a humildade em dizer, errei, fiz errado a vida toda, mas como meu compromisso é com Deus, a partir de hoje eu vou pregar a verdade. Será que há? Glória a Deus. Sabe, na maioria dos casos não há. E tem que haver essa simplicidade em nós. Em determinado momento da nossa vida, isso acontece com nós. Todos nós, em determinado momento da nossa vida, estávamos caminhando na mentira. Estávamos caminhando no engano. Estávamos caminhando do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer. Mas houve um momento que quando a palavra de Deus nos iluminou, a gente teve que tomar uma decisão. Ou se revoltar contra a palavra de Deus, ou dizer, meu Deus, perdoa, Senhor, mas a partir de agora eu vou caminhar segundo a tua vontade, segundo a tua verdade. Será que existe essa simplicidade em nós? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela salva, ela nos restaura, ela nos vivifica, mas também quando nós viramos as costas para ela é uma sentença de morte. Glória a Deus, Senhor. Hoje nós não matamos ninguém, mas quando você mostra a verdade, aquela pessoa é iluminada pela verdade, e ela simplesmente vira as costas da verdade e começa a caminhar do mesmo jeito que ela caminhava antes, sabe, é uma sentença de morte. Glória a Deus, Senhor. Sabe, irmãos, essa é a nossa pregação. Esse é o nosso evangelismo. Sabe, irmãos, é desse jeito que nós mostramos o evangelho. Sempre com o sentimento de salvar. É claro, sempre temos esse desejo de salvar. Mas quando aquela pessoa recusa, aquela palavra para aquela pessoa é simplesmente uma sentença de morte. Glória a Deus. E Elias matou esses 450 profetas. Sabe, e o povo então enxergou e o povo reconheceu. Verdadeiramente só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Verdadeiramente. Né, irmãos? Essa experiência sobrenatural fez eles verem que o Senhor verdadeiramente é Deus. Mas os filhos deles, que não viram, não tiveram essa experiência, será que os filhos deles tiveram o mesmo impacto que eles? Glória a Deus. Sempre no povo de Israel, uma geração se convertia, mas a próxima geração que não tinha visto os milagres, que não tinham visto os sinais, que não tinham visto as coisas, eles simplesmente já esqueciam de tudo. Sabe, o que mostra que experiências não fazem um verdadeiro servo de Deus. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o que faz um verdadeiro servo de Deus
Sabe, irmãos, é Deus nos movendo para a verdade da sua palavra. Glória a Deus. Por isso que hoje nós precisamos, na verdade, da sua palavra. Porque se nós conhecermos a palavra de Deus, mesmo que todos virem para nós e todos digam, ó, você está na mentira, ó, você está no engano, ó, você é um exclusivista, ó, você... Sabe, se nós conhecemos a palavra de Deus, sabe, nós permanecemos firmes. Glória a Deus. Porque estamos alicerçados em Deus. Estamos alicerçados em qualquer coisa. Glória a Deus. Mas se não é na palavra de Deus, irmãos, um dia a gente pode estar aqui na igreja, amanhã a gente pode estar lá no Espiritismo, e depois a gente pode estar lá no Budismo lá. Porque a nossa vida não é fincada na palavra, é fincada em experiências. Sabe, irmãos, que Deus possa mover o nosso coração e possa nos fincar na sua palavra. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o que diz a palavra de Deus. Então, quando nós nos alicerçamos na palavra, estamos nos alicerçando em Jesus Cristo. Quem diz que está alicerçado em Jesus Cristo e não conhece a sua palavra, sabe, é o Jesus Cristo inventado na cabeça dele. Porque Jesus está aqui, ele se revela a nós através da palavra. Sabe, irmãos, que Deus possa mover o nosso coração então. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.